pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa edição do Jogo do Livro. O meu nome é Laura Vitória, eu sou estudante de Pedagogia na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também sou bolsista do programa PET Educação. Eu e a minha orientadora, Cristina Maria Rosa, realizamos a pesquisa intitulada Recortes de um Acervo Antirracista, 3 títulos. Essa pesquisa segue a trilha Poéticas de Campos e Cidades, a diversidade nas trilhas. De acordo com as orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais do Ministério da Educação, dentre os fundamentos do ensino antirracista estão a apresentação valorativa da história e da cultura africana e afro-brasileira e a representação positiva do negro, oportunizando a construção da subjetividade de crianças e de adolescentes negros, permitindo que eles formem identidades positivas, além de proporcionar a ampliação de saberes e o reconhecimento e a valorização da diversidade nos demais jovens. Outra condição essencial é promover o reconhecimento do racismo histórica e socialmente, possibilitando a reflexão crítica da realidade e tornando os indivíduos capazes de reconhecer as relações de opressão e de lutar contra elas. Bom, e por que utilizar a literatura como um instrumento para a educação antirracista? Para Andrade, a literatura infantil é uma arte que povoa a imaginação e, por essa razão, ela tem um espaço significativo na formação da subjetividade do sujeito que dela desfruta. As crianças ensaiam, no mundo imaginário das histórias literárias, situações que podem ser vivenciadas na realidade. Assim, nós entendemos que, na medida em que a literatura traz o indígena, o negro, as suas histórias e culturas em uma perspectiva não colonialista e não racista, essas novas representações vão passar a habitar o imaginário das crianças e dos adolescentes que tiverem acesso a elas, proporcionando assim novas compreensões que são diferentes daquelas ditadas pela normativa e que sustentam o racismo. Os nossos objetivos com esse trabalho são delimitar um acervo literário adequado para a educação antirracista, através da visualização de 15 produções literárias destinadas ao público infanto-juvenil. O nosso foco foi averiguar como os conteúdos relacionam-se com os fundamentos do ensino antirracista, para identificar a contribuição dessas produções para a realização de uma educação voltada para a superação da desigualdade racial. Como procedimento metodológico com base nos princípios da educação antirracista, nós buscamos evidenciar as contribuições para essa proposta de ensino presentes em produções literárias destinadas ao público infanto-juvenil. Essa investigação partiu de um banco de informação, o portal GLEDES, e das 100 obras literárias ali indicadas como possuidoras de representatividade negra, foram visualizadas 15, todas publicadas a partir de 2014, por uma decisão de considerar livros produzidos mais recentemente nos últimos 7 anos. Com exceção de apenas um livro, todo o acesso às obras foi obtido através de vídeos da plataforma do YouTube. Com base nos princípios da educação antirracista, nós selecionamos 3 temáticas que consideramos que devem estar presentes em livros que objetivem contribuir para a efetivação dessa proposta, que são elas a abordagem do racismo como um problema da sociedade atual, a exposição da história e da cultura africana e afro-brasileira e a apresentação de personagens negros protagonistas em imagens valorativas. A partir do acesso às obras, nós podemos verificar que todas apresentavam ao menos uma dessas 3 temáticas e, na maioria dos casos, mais de uma delas. Assim, nós elegemos um livro para representar cada um desses eixos e mais tarde identificar quais são as suas contribuições. A obra escolhida para representar a primeira temática, a abordagem do racismo como um problema da sociedade atual, foi Jeremias Pele, de Rafael Calça. Essa obra foi escolhida por apresentar uma série de situações diferentes que demonstram as diferentes formas de manifestação do racismo.
Alguns exemplos dessas situações são falas e atitudes de colegas de classe do protagonista, da própria professora e do seu próprio amigo também, da falta de representatividade negra positiva nos quadrinhos que ele gostava de ler e também em outros espaços, e até mesmo numa abordagem policial abusiva que aconteceu com seu pai, dentre outros exemplos detalhados que não foram presentes nos outros livros. Para representar a segunda temática, a exposição da história e da cultura africana e afro-brasileira, foi escolhido o livro Bia na África, de Ricardo Dreger. Esse livro foi escolhido por apresentar um novo olhar sobre o continente africano e a história e a cultura africana e afro-brasileira. A obra toma como foco uma visão positiva e não preconceituosa do continente, apresentando palavras, sotaques, religiões, danças, músicas, pratos típicos e as raízes africanas que estão presentes na cultura brasileira. Exemplos detalhados que não estiveram tão presentes nos outros livros. A escolha para a representação da terceira temática, a apresentação de protagonistas negros, foi o livro Gatinho de Sara, de Gisele Gama Andrade. Ele foi escolhido por ser protagonizado por uma menina negra em uma imagem valorativa, feliz, esperta, bondosa, que possui uma família amorosa, entre outras características que colocam ela em condições de dignidade humana, com os direitos básicos de criança assegurados e que, diferentemente das outras produções, aqui estão postas em maior foco. Como resultados, nós observamos que as contribuições da obra de Jeremias Pele para a educação antirracista estão em oportunizar a quebra da negação do racismo na sociedade, do mito da democracia racial. O Jeremias Pele, através de diversos exemplos de situações em que o racismo se manifesta, ele oferece possibilidades para que as crianças não negras identifiquem os seus próprios pensamentos e atitudes racistas, a fim de provocar uma mudança, além de estratégias de lidar com essas problemáticas para as crianças que passam por elas. Além disso, é muito importante destacar o grande potencial dessa e de outras obras que tratam dessa mesma temática de serem trabalhadas e discutidas com as crianças, porque o racismo ele tem história e complexidade humana e deve então ser considerado sobre esse prisma, sendo necessário dar voz às crianças e escutar elas verdadeiramente, seguindo, é claro, as possibilidades que cada faixa etária vai apresentar. As contribuições da obra literária Bia na África para a educação antirracista estão em oportunizar que as crianças e os jovens negros tenham contato com narrativas positivas a respeito de sua história, o que auxilia no processo de construção positiva da subjetividade. É essencial possibilitar que a prática educativa seja um momento em que os alunos possam socializar as suas narrativas e se reconhecer como seres capazes de inúmeros feitos, através do conhecimento sobre a importância dos seus ancestrais na produção do saber histórico e cultural do Brasil e do mundo. Entretanto, as crianças negras são prejudicadas nesse processo porque a história da educação e da literatura brasileira estão marcadas pela apresentação da história e da cultura africana e afro-brasileira, sendo feitas tomando como foco o período da escravidão e muitas das vezes relatando somente a perspectiva do colonizador. Resumir essa temática escravidão faz com que a única imagem com que a criança negra possa se reconhecer na história seja a de um indivíduo na condição de escravizado. O livro Bia na África contraria essa norma, ele relata a escravidão, mas tem como foco a riqueza cultural da África, além de trazer uma nova perspectiva do continente, desmistificando noções preconceituosas sobre ele relacionadas à pobreza, à selvageria e à não-civilização. Para que a gente possa apontar a importância da obra O Gatinho de Sara, é primeiro preciso considerar que a representatividade negra nos espaços educativos, na literatura e na sociedade em geral, na maior parte das vezes não se apresentou
ou quando fez foi através de estereótipos como pobreza, marginalidade, ignorância, etc. Isso felizmente está começando a mudar, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. E tendo em vista que é desde a infância que o indivíduo começa a construir uma percepção de si mesmo e dos seus pares, essa representatividade inexistente ou estereotipada acaba colaborando para a formação de uma visão racista sobre o outro e também afeta diretamente a autoestima da criança negra, que desde cedo vai se ver em imagens inferiorizadas. Assim, para ser útil à educação antirracista, a obra literária precisa apresentar personagens negros protagonistas que estejam em situações positivas, sem necessariamente ter que abordar questões raciais, até mesmo porque a representatividade negra não deve ser limitada a obras com essa temática. E para ser útil à educação antirracista, não necessariamente o livro também deve abordar essas questões. O Gatinho de Sara ele apresenta essas características, contendo representações valorativas nas quais as crianças negras podem se enxergar, auxiliando na construção de uma identidade positiva e para que as demais crianças aprendam a reconhecer e a valorizar a diversidade étnico-racial. Concluindo esse trabalho, eu defendo a importância de se conhecer, ler e analisar obras que objetivem contribuir para a educação antirracista, para que a gente possa identificar as suas contribuições ou eventuais erros e limitações nessa proposta, como um modo de refletir sobre essa temática que é tão relevante e de atender aos objetivos da educação antirracista. Essas foram as referências utilizadas por mim no trabalho. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bom evento para todos.